Na véspera de Natal, um incêndio destruiu a casa de uma família, onde 5 crianças simplesmente desapareceram. Hoje eu vim falar pra vocês o caso da família Solder. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala sobre crimes, mistérios. Principalmente hoje eu vou falar sobre o mistério. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça aqui de se inscrever no canal, deixar o seu like e se preparar, porque ano que vem eu vou vir com tudo. Vai ter vários casos que eu tô, tipo assim, adorando escrever sobre. Ou seja, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo do ano que vem. Esse mês tá sendo um mês especial, porque eu estou falando sobre quase todo final de semana. Esse final de semana passado não teve, porque eu estava passando muito mal. Mas quase todos os finais de semana está tendo um vídeo especial, um crime que aconteceu no Natal. Então hoje é o último dia, infelizmente, hoje é o último dia desse mês especial de dezembro. Então se inscreve aqui no canal, assiste os outros vídeos que vai estar na playlist aqui embaixo na descrição. E agora sim, sem mais delongas, sem mais enrolação, sem blá blá blá, simbora pro vídeo. Depois do incêndio, a família Solder decidiu não reconstruir a casa. Eles decidiram aterrar o local e transformar toda aquela parte onde estava a casa em um grande jardim em homenagem aos seus filhos desaparecidos. E depois de algum tempo, eles decidiram colocar cartazes onde estava por toda a cidade, botaram até um outdoor aonde estava o jardim. Eles acreditaram que as crianças ainda poderiam estar vivas, porque não houve indícios nenhum de desaparecimento. E eles começaram a dar dinheiro, a dar contribuições monetárias para quem viesse dar uma informação relevante sobre o caso. Os Solder acreditavam que seus filhos estavam vivos por uma série de coincidências, uma série de coisas que estavam acontecendo antes e após o incêndio, que eu vou falar mais pra frente. George, que era o pai da família, que era o homem da casa, contestou a decisão, a conclusão do departamento, dizendo que o incêndio era elétrico. George não acreditava nessa hipótese. Tanto George, tanto quanto a esposa, a Jane, acreditavam que o fogo não foi uma causa elétrica, e sim foi feita por outra pessoa. Ele estava pensando nisso porque a cidade onde moravam tinha vários imigrantes italianos e ele criticou abertamente Mussolini, que era um ditador na época da Itália. Embora o Estado e a polícia e até mesmo a família tivesse corrido bastante com o caso e desse bastante em busca de informações, o caso nunca foi muito solucionado e só tiveram uma pista relevante. Não foi nem uma pista, porque não foi confirmado, mas sim uma reviravolta mais ou menos no caso no final dos anos 50. Que foi quando a Jenny, a esposa do George, recebeu uma carta com uma foto de um dos supostos filhos dela que tinham desaparecido durante o incêndio. Tanto a família, tanto quanto os sobreviventes e seus netos continuam na busca atrás desses outros filhos, que podem estar ou não por aí. Em 1985 nascia George Solder, em Tula, Sardenha. Aos 13 anos, George decidiu imigrar para os Estados Unidos junto com seu irmão mais velho, porém, quando eles estavam passando na alfândega, naquelas coisas lá, o irmão mais velho decidiu ir embora de novo para a Itália. Posteriormente, George arranjou um trabalho nos caminhões de ferro da Pensilvânia. Ele levava água e alguns mantimentos para os trabalhadores que estavam lá nas minas, escavando e, enfim. Passado alguns anos, George acabou abrindo sua própria empresa, levando carvão e também escavando terra. Jane Cipriani, que viria a ser sua esposa, também era descendente de italiana e seu pai era um marceneiro. Não se sabe muito ao certo, não consegui achar muitas informações sobre o porquê e como ela veio a imigrar para os Estados Unidos. O casal se estabeleceu nos arredores de Fayetteville, numa casa a 3 quilômetros do norte da cidade. Eles vieram a ter o primeiro filho dos seus 10 filhos em meados de 1923. E sua última filha, no caso, a filha mais nova, mais ou menos ali em 1943. Ou seja, entre o filho mais velho e o filho mais novo tinha uma diferença de 20 anos. Sendo assim, o seu filho mais velho, que era o Joe, estava em combate na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele estava lá quando isso tudo aconteceu, quando o incêndio todo aconteceu, ele estava lutando na guerra. Após a morte do ditador Mussolini, George começou a receber muitas ameaças, visto que ele era abertamente contra tudo que estava acontecendo na Itália. Ele não era a favor de nada que o Mussolini pregava, e tanto quando ele morreu deve ter ficado um pouco feliz. E isso machucou o ego dos italianos que viviam na cidade deles. E coincidência ou não, mas muitas dessas ameaças diziam que a casa dele arderia em chamas.
véspera de Natal de 1945 e toda a família estava reunida ao redor da árvore, abrindo presentes, brincando, se divertindo, e a segunda filha mais velha do casal, que era Myron, levou o presente para os seus 3 irmãos mais novos. As crianças decidiram ir para o quintal brincar, e como era Natal, Jenny, que era a esposa de George, decidiu deixar as crianças até mais tarde brincando, até porque tinha mais adultos na casa. Porém, depois que todos foram dormir, o telefone da casa começou a tocar, era mais ou menos meia-noite, e Jenny acordou um barulho, foi até lá embaixo e atendeu o telefone. No telefone havia uma voz feminina, um tanto quanto embriagada. No fundo ela conseguia ouvir vozes e tintar de copos, parecendo que estava num bar. E Jenny, obviamente, falou que provavelmente a mulher que estava telefonando para eles tinha telefonado para o número errado, tinha se confundido de número, e decidiu desligar o telefone. Ao voltar para o seu quarto, ela percebeu que algumas luzes estavam acesas, a porta da frente estava destrancada e a cortina estava aberta. Ela não costumava deixar essas coisas assim, então ela foi desligando as luzes, fechando a porta e fechando as cortinas. Quando era cerca de mais ou menos 1h da manhã, Jenny acordou novamente, mas com um barulho de alguma coisa batendo no telhado, rolando. Mas ela voltou a dormir e apenas mais tarde, meia hora depois, que ela acordou com um cheiro de fumaça. E novamente eu tô com medo de contar esses casos, gente. Sério mesmo. Eu fico meio aperreada de contar esses casos. Principalmente envolvendo criança. Me arrepio todinho. Quando ela acordou, ela percebeu que o escritório do marido estava pegando fogo, então ela veio rapidamente, acordou o George, que ajudou a acordar alguns filhos que estavam no andar de baixo e alguns filhos que estavam no segundo andar. Porém, eles esqueceram de acordar as 5 crianças que estavam no sótão, que era a casa deles. Após todos saírem de casa, que eles foram perceber que eles tinham esquecido de acordar as 5 crianças que estavam dormindo no sótão. Eles chamaram desesperadamente as crianças de qualquer custo e George decidiu ir até uma escada que estava pro lado de fora de casa, que ele conseguiu achar, e conseguiu quebrar uma das janelas, porém ele não conseguiu ver nada que estava dentro devido à fumaça e às chamas. Ele até mesmo tentou pegar um dos caminhões que estava ali, que era dele, para botar lá perto, para ele poder subir mais, para poder ajudar melhor. Mas, misteriosamente, o caminhão não estava funcionando. E os esforços para tentar resgatar as crianças foram extremamente e estranhamente complicados. Myron, que era uma das filhas, decidiu correr até o vizinho mais próximo para poder chamar pelos bombeiros. Porém, estranhamente, a linha deles estava muda, ou seja, eles não conseguiram ligar para os bombeiros naquela hora. Um homem que estava andando de carro pela estrada e viu a chama, viu a quantidade de labaredas que estava, correu para um bar mais próximo e ligou para os bombeiros. George também conseguiu ligar de alguma forma para o bombeiro, mas nenhum dos dois, tanto o homem que estava dirigindo logo ali perto, tanto George, não conseguiram finalizar a ligação. Um foi porque não conseguiu falar com o operador e o outro foi porque o telefone estava avariado. Ou o vizinho ou o condutor do veículo, né, que ligou da taberna, conseguiram apenas chamar os bombeiros mais tarde em um telefone público da cidade. Ou seja, demorou muito para chamar os bombeiros. Frustrados e decepcionados, os 6 soldiers que conseguiram sair da casa viram ela ruir em chamas durante 45 minutos. Sendo assim, eles assumiram que os outros 5 filhos morreram no incêndio. Vendo isso, George até mesmo tentou pegar alguns barris de água que estavam ao redor da casa, mas todos estavam congelados. Então, realmente, eles tiveram essa agonia de esperar a casa arder em chamas sem poder fazer nada. O corpo de bombeiros ficava mais ou menos a 3 quilômetros de distância do local do incêndio, mas por motivos de guerra, pela falta de pessoas, eles só foram conseguir chegar no local 8 horas depois do incêndio, ou seja, foi numa manhã que eles conseguiram chegar. Como eu já disse, foi somente no dia seguinte que eles conseguiram chegar na casa. Porém, já não havia nenhum sinal de criança. Depois que os bombeiros chegaram, eles decidiram averiguar a casa e não encontraram nem sinal de ossos, nem sinal das cinzas das crianças que estavam lá. Porém, pesquisadores mais modernos disseram que os bombeiros não poderiam fazer uma busca muito profunda, visto que eles não tinham equipamento suficiente. Bebam água. Eu posso ser pobre, mas eu não tenho pedra no rim.
Após algumas investigações, a polícia associou todo o incêndio à fiação elétrica. George e Jenny atribuíram o incêndio à máfia italiana que estava na cidade e também às pessoas que eram a favor de Mussolini, visto que nenhum dos dois lutava a favor de Mussolini. Eles eram extremamente contra Mussolini, tanto que eu já falei isso antes. E as certidões de óbito das crianças só foram emitidas no dia 30 de dezembro daquele ano. O jornal local até mesmo deu uma notícia meio contraditória, dizendo que os corpos das crianças foram encontrados no local, mas que não disseram nada ao Solder. Mas depois, mais pra frente, eles deram uma outra notícia dizendo que só foi encontrado metade ou parte de um corpo nas cinzas. E devido a tudo, por não haver cinza nem ossos, o casal abriu uma enorme busca atrás dos seus filhos, fazendo o caso ganhar grande fama nos Estados Unidos e no mundo. Porém, nada foi encontrado e nada foi comprovado, apenas relatos, supostos relatos das crianças serem avistadas, mas todos esses relatos foram, averiguados pela polícia e foram totalmente descartáveis. Pouco tempo depois do ocorrido, os Solder começaram a desconfiar da verdadeira causa do incêndio. Um operador da linha telefônica disse que a casa não poderia ter começado a arder em chamas porque toda a fiação tinha sido trocada e restaurada alguns dias antes do ocorrido. A questão dos caminhões não estarem funcionando na hora também foi levada em conta, porém, em algumas entrevistas mais recentes, um dos parentes disse que provavelmente o George estava tão desesperado que conseguiu afogar o motor dos caminhões. A chamada que Jenny recebeu na noite do incêndio também foi levada em conta, mas posteriormente a polícia conseguiu encontrar quem ligou, a mulher que ligou, e realmente ela admitiu que ligou para o número errado. E até mesmo uma mulher disse que viu as crianças entrando em um carro ali perto do incêndio. Porém, essa história não foi muito pra frente, também não foi comprovada. Muitos anos se passaram após o sumiço e mesmo assim os Solder não se cansaram e acreditavam fielmente que seus filhos ainda estavam vivos. Tanto que eles montaram um outdoor no terreno e eles podiam ver a foto das 5 crianças desaparecidas para que alguém soubesse de alguma notícia, poder ligar e dar essa notícia boa. Mas foi apenas quase 20 anos depois de todo o ocorrido que a família conseguiu ter uma notícia ou uma pista sobre o verdadeiro desaparecimento da família, dos 5 filhos da família. Jenny recebeu uma carta e nela estava escrito "Eu te amo", assinado Lois Solder, que supostamente era um dos filhos. E também tinha uma foto que ela acreditou fielmente que poderia sim ser o filho de uma versão mais adulta. A origem da carta nunca foi descoberta e até hoje não se sabe se aquele Lois era realmente o Lois Solder desaparecido. Mas ela acreditou fielmente naquela carta. Muitas perguntas estão abertas até hoje e uma delas é: se as crianças estão vivas, por que elas não voltaram para casa? Por que elas não deram nenhuma notícia sobre seu desaparecimento? E também outras questões como o que teria realmente acontecido com as crianças ainda estão à tona e o que levou a 3 hipóteses sobre o acontecimento. A primeira delas foi que eles teriam sido raptados antes do incêndio e o incêndio em si foi apenas uma distração para aquele sequestro. A segunda possibilidade foi de que uma pessoa se vingou, visto que foi um corretor de imóveis querendo vender uma apólice para George, mas ele recusou e ele disse, segundo George, que a casa dele arderia em chamas e seus filhos também seriam desaparecidos. Mas eu não vejo motivo algum para o corretor querer fazer isso com a casa. Só se ele for um italiano a favor de Mussolini e soubesse da história do Mussolini, que George não era a favor. A outra hipótese diz que o incêndio foi totalmente criminoso, visto que eles conseguiram uma testemunha dizendo que viu pessoas jogando uma espécie de bola de fogo em cima da casa. E isso pode estar ligado ao barulho que Jenny escutou meia hora antes de todo o incêndio. E os bombeiros disseram que no local havia apenas um curto-circuito e isso foi o que realmente aconteceu com a casa e que teria feito isso. Só que, novamente, os Solder foram totalmente contra aquela hipótese porque eles falaram que a linha elétrica tinha sido renovada alguns dias antes. Além disso, segundo Jenny, as luzes de Natal estavam acesas
durante todo o incêndio, ou seja, não tinha como ser possível um curto-circuito, sendo que as luzes estavam acesas durante o incêndio. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, e até ano que vem, ai meu Deus, até ano que vem, ou semana que vem, se você, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, para mais um vídeo aqui no canal. Ai meu Deus! Até! E feliz ano novo, feliz véspera de ano novo, feliz Natal, feliz Páscoa, Carnaval e ano novo, isso aqui. Tchau, tchau.